Caminho, verdade e vida. Capítulo 48. Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Evangelho de Judas, capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. Esse é um dos temas extremamente importantes trazidos por Emmanuel, porque aqui ele vem exatamente, o benfeitor, nos trazer uma reflexão sobre o julgamento. Como nós estamos ainda costumeiramente julgando as pessoas sem conhecê-las, sem ter um conhecimento completo dos fatos, julgando ainda e praticando esse ato de forma irresponsável e principalmente sem autoridade moral, sem mérito nenhum para emitir aquele tipo de julgamento. Quando Emmanuel nos diz aqui: guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis, ele quer nos dizer: guardai-vos de falar daquilo que não sabes, porque nós fazemos isso, dizemos mal daquilo que ignoramos, porque na verdade, que conhecimento nós temos verdadeiramente das coisas? Só Deus tem o pleno conhecimento de tudo, tem o conhecimento do hoje, tem o conhecimento do passado, tem o conhecimento daquilo que se passa em nossos corações. Quando nós falamos, julgamos, muitas vezes, quase sempre em verdade, emitimos julgamentos precipitados. Muitas vezes ouvimos uma história e sem conhecer, sem ter profundidade nenhuma em relação àquele assunto, já emitimos o nosso pensamento, já julgamos, já condenamos. Quem somos nós para fazermos isso? E percebam que isso é uma atitude que naturalmente nós ainda observamos na humanidade de uma forma geral, nos leigos ou mesmo nas pessoas cultas. Jesus, que tinha o conhecimento de tudo, sabia o que se passava nos nossos corações, não emitia julgamento. Por que nós nos arvoramos em fazê-lo? E percebam, talvez você esteja pensando: mas muitas vezes eu emito opiniões em relação à postura de pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivo. Mas será que nós realmente conhecemos aquela pessoa plenamente? Será que eu conheço todos os pensamentos daquela pessoa? E mesmo que eu tenha uma proximidade tão grande, a ponto de saber, de achar que eu sei o que se passa em seus pensamentos, eu tenho conhecimento das suas vidas pregressas, da sua história evolutiva, para compreender o porquê daquela pessoa ter agido de uma forma ou de outra? Certamente que não. Por isso que vem o benfeitor Emmanuel e realmente nos mostrar que nós ainda temos o hábito infeliz de dizer mal, de julgar daquilo que não sabemos, que ignoramos. Mas ele ainda nos traz um outro alerta super importante, quando ele diz: naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. O que ele quer dizer com isso? Que no pouco que sabemos,
ainda nos arvoramos a falar como se fôssemos plenos conhecedores do assunto. Nos achamos os maiorais, o nosso orgulho faz com que nós imaginemos tudo saber dentro daquele assunto. Sabemos pouco, ou talvez até saibamos muito, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que nós não raramente hajamos como irracionais, nos corrompendo no pouco que nós sabemos. Nós ainda temos dificuldades de adquirir a humildade. E é exatamente o orgulho que nos cega. É exatamente o orgulho que faz com que nós percamos o fruto do pouco que nós sabemos. E vem o benfeitor Emmanuel nos dizendo: concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. Para que a nossa análise não seja fria e obscura, eu preciso deixar de lado o orgulho e o egoísmo. Eu preciso realmente sentir o amor. Eu preciso realmente deixar que o amor toque o meu coração, para que eu possa olhar o outro com mais compreensão e entendimento, para que eu possa olhar o outro e a mim mesma com mais amor, com mais caridade, com mais fraternidade, com mais empatia. Nós temos o caminho, Jesus nos deu o caminho. O que nos falta é refletir e pensar um pouquinho antes de falar, antes de nos arvorarmos em emitir as nossas opiniões como se fôssemos sempre os detentores de toda a verdade. Não somos muito ignorantes ainda. Estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Estamos ainda tentando sair de um mundo de expiações e de provas para adentrarmos no mundo de regeneração. Temos muita caminhada pela frente e precisamos estar conscientes da nossa ignorância e daquilo que sabemos. E continua o benfeitor nos dizendo: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Vejam então aqui a importância da humildade. A humildade representa, sim, a claridade transformadora de Deus em nossas vidas. A humildade representa a vivência real do amor, daquilo que Jesus veio nos ensinar. Quando nós temos humildade, nós conseguimos entender cada um, nós conseguimos entender as limitações de cada um, entender a sua mensagem, entender a sua condição de vida, conseguimos compreender que cada um está num estágio e que não cabe a nós emitir um julgamento, mas compreender cada alma na condição em que ela se encontra. Quando nós compreendemos que nós também temos ignorância, que nós também, conquanto saibamos um pouco, somos muito ignorantes em relação a outros pontos, nós olhamos o próximo com mais amor e com mais caridade. Por isso, sigamos o exemplo e as orientações de Emmanuel. Guardai-vos. Vamos então nos guardar o nosso coração das atitudes irresponsáveis, das atitudes que julgam e das atitudes que não amam. Que nós possamos amar hoje, amanhã e sempre.